e não encontram amparo psicológico, sendo muitas vezes obrigadas a trabalhar com as sequelas e marcas físicas da agressão. As profundas desigualdades de gênero dificultam o ingresso e a permanência de mulheres no mercado de trabalho, criando muitas vezes uma dependência econômica que leva muitas mulheres a se sujeitarem a agressões para garantir o seu sustento e a dos seus filhos. Devemos seguir em luta, cobrando políticas públicas efetivas e combatendo a cultura machista e patriarcal, para que todas as mulheres tenham uma vida digna e livre de violência. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Oito horas 22 minutos em Campos, de volta. Folha no ar. Hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025. Estamos ao vivo pela Folha, né? No Face, no YouTube, no Instagram. Você que nos acompanha aí também nos podcasts. Daqui a pouco este programa estará editado em podcast pela Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir a Folha FM. Previsão para hoje do tempo em Campos é de tempo bom, a gente já falou isso mais cedo, é uma espécie de veranico que está aí no meio desse inverno brasileiro e neste momento Campos tem 21 graus, a máxima para hoje é de 29. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem, consórcio do Sicoob Fluminense. Hoje no programa com o Aloysio Abreu Barbosa a gente está conversando e debatendo aqui sobre o semiárido do norte fluminense, o equilíbrio entre a preservação ambiental e o uso do meio ambiente justamente para produzir, né, os alimentos através do agro. E a gente ainda fala sobre tudo isso aqui agora com a permanência desse assunto, que é a tentativa de encontrar o equilíbrio entre o agro e a preservação do meio ambiente. Os nossos convidados, o Arthur Sofiati, professor, historiador e ambientalista, e o Almir Júnior, professor, engenheiro agrônomo, secretário de Agricultura de Campos e ex-reitor da UENF. Eu peço a você, Aloysio, para então abrir esse bloco aí, por favor. Eu quero fazer aqui um apanhado de algumas participações, tem algumas questões para ambos, colocadas aqui nos comentários no streaming do Facebook, do programa no Facebook, mas que também, após as questões, eu vou colocar uma pergunta minha também. Aqui a Patrícia M. Souza fala, bom dia, ligada na entrevista. O Luiz Fernando Nogueira Saraiva coloca aqui, em elogio ao Almir, hoje a Secretaria de Agricultura tem um secretário de verdade, não foge da luta, tem o meu respeito e admiração, bora trabalhar. Repete no final o slogan de Vladimir, né? De novo, o Luiz Carlos Duarte Peçanha, peço licença fora do tema para pedir ao professor Almir socorro para consertar a estrada das frutas, Usina São João a Jacarandá, está destruída. Sou professor da Carlos Chagas. A estrada está destruída devido ao tráfego intenso de caminhões de barro, está quase impossível passar de carro lá. O Carlos Eduardo de Rezende, o Carlão, professor da UENF, faz um questionamento aqui a uma coisa que o professor Fiat disse no bloco anterior,
como os cientistas negavam, pode ser verdadeiro para alguns cientistas, mas não pode ser aplicado de forma generalizada. Sinto muito essa afirmação do professor Sofiati, cientistas que saíram das suas cavernas. E complementa depois outro comentário. Desde que chegamos aqui, falamos da criação de um sítio Ramsar no Farol. Luiz Carlos Duarte Peçanha, de novo, coloca aqui esse veto, o veto de Lula, ao projeto de semiárido aprovado por unanimidade no Congresso, para o Norte-Noroeste Fluminense, ele coloca aqui, esse veto foi técnico de acordo com as características regionais ou foi um veto corporativo? Nordeste. O veto segue o padrão do semiárido do Nordeste? Em cima dessa intervenção aqui do Luiz Carlos, eu faço também a minha. Tem que ir para um e para outro, né? Mas a minha. O Sofiati falou que as posições de vocês não são tão antagônicas assim, né? E que há consenso de parte a parte. Eu queria saber, de um e de outro, em que esse consenso pode servir para, de fato, tentar derrubar esse veto do presidente, fazer valer o que foi aprovado no Congresso, ou se isso não se mostrar politicamente possível, qual seria outra solução para que, de fato, a gente pudesse fazer esse equilíbrio que a gente está tentando aqui entre preservação ambiental e vocação secular da região para a agropecuária. Comecei no bloco com o Sofiati, ele pulou para o Almir, começo agora, então, com o Sofiati mesmo. Olha, eu vou seguir o plano de trabalho do filósofo alemão Kant. O que eu posso saber, o que eu posso fazer e o que eu posso esperar. O que eu posso saber? Eu posso saber muita coisa, eu posso estudar, eu posso escrever. Então, esse ponto do saber é bem mais amplo. O que é que eu posso fazer? Praticamente que nada, a não ser escrever, a não ser expressar minhas opiniões a respeito. E o que é que eu posso esperar? Não sei o que pode acontecer. Eu até queria aproveitar a oportunidade para explicar melhor a minha posição com relação à academia, as críticas que eu faço à academia, em relação ao que o professor Carlos Eduardo Rezende falou. Eu não estou colocando todos os acadêmicos num saco só. Eu estou dizendo que eu convivi com pessoas, é claro, poucas pessoas ali dentro, que ignoravam a questão ambiental na universidade, que ignoravam simplesmente, não queriam saber e negavam. Isso existe em todo lugar, dentro ou fora da academia. Então, quer dizer, de maneira nenhuma estou colocando todos os acadêmicos num saco só, entendendo isso. Agora, o que pode ser feito? Como é que a gente pode caminhar mais para isso, se for vetado mesmo? Não sei se a apresentação de um novo projeto de lei que inclua os dois aspectos, né? E o aspecto de uma linha de crédito, junto ao aspecto de um compromisso de recuperação ambiental, tendo linha de crédito também para isso, porque não vai se fazer isso sem dinheiro, seria um caminho. Se bem se você coloca aí a questão política, não, saindo do mérito do projeto, coloca a questão política, a gente está sujeito, de qualquer maneira, a veto. Se o Jacques Wagner briga com o Rui Costa, nesse novo projeto também, a questão do mérito escapa de novo e a gente vai ter motivos extra mérito para poder vetar ou aprovar. Se você me permite, Sofiati, eu vou abordar essa uma pergunta específica a posteriori, porque foi a apuração que eu cheguei, porque a causa real do veto não foi técnica, ela foi política, mas eu vou fazer isso numa pergunta separada, se você me permite. Está certo, mas eu estou sempre atento ao mérito, sabe? Se houve alguma coisa extra mérito, aí eu tenho que lidar com a questão política, tenho que levar em consideração que há interesses que fogem à questão do mérito. Aí já não sou mais responsável por isso. Tá bom. E, Almir, repito, tem considerações que foram feitas da estrada, lá das frutas, né? Particulares, mas como fazer para
tentar derrubar o veto ou negociar uma solução se é uma solução alternativa para a região? Vamos lá. Primeiro sobre o Luiz Carlos Duarte Peçanha, o Luiz lá que é professor da Escola Carlos Chagas. Essa estrada foi recuperada no ano passado, e como é uma estrada municipal, ela não é uma estrada apta para sobrepeso. E tem tido um tráfego de caminhões para levar Saibro para a construção das 2 RJs de acesso à Ponte da Integração, ali a RJ 194, que liga o Parque Prazeres à Ponte da Integração, e depois a outra estrada que liga lá, uma vai chamar Dodozzi Mendonça e a outra parece que é Pedro Xerene, que liga a Ponte da Integração a Gargaú. Essas 2 estradas estão sendo executadas e os caminhões que estão passando lá levando esse material destruiu a estrada. A gente já está em conversa com o DER do Rio de Janeiro para que faça uma recuperação. E realmente a estrada ela não suportou, nem era preparada para suportar caminhões de 60, 70 toneladas, que não passaria nem na BR-101 na balança, né? Esse é um problema, Luiz, e nós vamos trabalhar para resolver aí depois que acabar essa obra. E o prefeito está atento a isso, porque esse tráfego de caminhões a partir da Ponte da Integração não pode passar dentro da cidade, inclusive usando a Zé Carlos Pereira Pinto. O prefeito tem cobrado do DR um acesso que saia lá no linhão da Codim para pegar a BR-101, porque senão a nossa cidade já virou um caos. Nós temos um problema na rodovia do Ceramista e teremos um problema do lado de Guarulhos, que é grave, né? Até porque a Ponte da Integração é para atender o porto, principalmente. Esse é um ponto. Outro ponto, eu não vejo muita saída, né? Eu tenho certeza. O que o PL 1440-2019 fez, não só para nós, mas talvez faça para o Brasil, é dizer o seguinte: nós vamos reconhecer que o crime está mudando ou não. Se você olhar os mapas do INPE e do CEMADEM, nós temos uma condição parecida com o Norte Fluminense acontecendo no Pantanal. E tem sido claro, tem colocado secas periódicas. Esses estudos eles precisam ser aprofundados para a gente sair da história de que é só o Nordeste, o mundo inteiro. E como é que nós vamos trabalhar a ciência e as políticas públicas para que a atividade agropecuária, a produção de alimentos sustentável, ambientalmente correta, com menor degradação ambiental, com zoneamento agroecológico, funcione de uma maneira efetiva? A ciência tem um papel nisso, o Sofia tem razão quando ele fala nisso. Nós precisamos nos debruçar sobre isso. O uso eficiente da água na irrigação, não dá mais para usar pivô central. Eu costumo sempre citar o exemplo de Almeria, uma pequena cidade da Espanha, capital mundial do tomate. Chove 250 milímetros. Você chega em Sevilha, vai ter 250 milímetros na capital mundial do tomate. Ninguém usa água. Tem uma outorga rigorosíssima, porque a planta não precisa de muita água. Ela precisa de pouca água. Tudo isso a gente pode trabalhar. A ciência já está ali. Tem sensores da planta que a planta diz quanto de água que ela precisa e a hora que ela precisa e liga via inteligência artificial o sistema de irrigação. Então, o ideal e o necessário hoje era que o Rio de Janeiro se unisse em prol da derrubada do veto. Alguém precisa dizer. As PLs que estão nos dizendo, o seguro-safra, que a gente não quer usar, todo mundo faz seguro de carro, ninguém quer usar seguro de carro. Todo mundo tem plano de saúde, ninguém quer usar plano de saúde. O produtor rural não quer seguro-safra. Ele quer ter a segurança que, se precisar, ele vai usar. Seguro-safra é uma espécie de Bolsa Família, nós não queremos. Mas é preciso ter, no momento da tragédia, uma chuva que vai destruir tudo, a produção, uma praga, uma seca extensa, sabe? Então, hoje, o foco tem que ser na derrubada ou na negociação de que o presidente da República reveja o veto. Se foi político, e na minha opinião foi político e não foi técnico. Não foi técnico.
na minha opinião, né? Se não passar, nós temos que começar uma caminhada, que nunca chegamos tão longe para a região. E o Estado do Rio de Janeiro precisa se reunir para pensar na recuperação das áreas degradadas. Nós, na Prefeitura, estamos trabalhando com as pastagens degradadas. O Rio de Janeiro fez o zoneamento para plantio de eucalipto. Pouca gente sabe, tem 8 distritos florestais onde é permitido plantar eucalipto no Rio de Janeiro e não pode sair daquelas áreas. É um avanço. O plantio de biomassa, que é usar produto que seja renovável, é uma necessidade do mundo, né? E o eucalipto faz parte disso, como capiaçu, como a cana. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Eu não vejo alternativa. Se o Rio de Janeiro não acordar, e é um problema político, nós vamos perder. E aí eu deixo aqui, fiquem atentos ao PLC, que é um projeto de lei complementar, número 85/2025, que está circulando no Congresso Nacional, do deputado Evaí de Mello, que pede a inclusão do Espírito Santo na região da Sudene. PL 85/2025, que pede a extensão, 32 municípios já são atendidos pela Sudene. Se isso acontecer, talvez, Aloysio, me permita uma brincadeira no final aqui, séria, seja a gente voltar em 1800, porque não sei se vocês sabem, de 1726 a 1822, isso aqui era Espírito Santo. Talvez eu, Cláudio, como caprichoso, tenha esse dever de tentar levar de volta, né? Porque nós estamos pretos. Você. Já temos uma dificuldade com impostos, já temos dificuldade com financiamento agrícola hoje. Hoje. Eu não vejo saída. Quer dizer, nós vamos empurrar um projeto de lei novo hoje, como diz o Sofiati. É política. Vai ser vetado de novo, qualquer que seja a sanha, né? Nós precisamos buscar esse movimento em prol do Paraíba, do Muriaé, do Pomba, das reservas de água, das lagoas que precisam ser preservadas para a gente utilizar para irrigação, do novo Progir, que é um projeto de irrigação que tivemos no passado mais eficiente, com uso mais eficiente de água. A academia tem isso, os produtores têm isso, as empresas têm isso. Eu não vejo saída fora desse projeto de lei, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, Almi. Agora você vazou um áudio aqui, eu acho que. Agora melhorou. Eu vou tentar conciliar a mesma, mas eu acho que e tentar trazer esse tema que você já falou 2 vezes nele. E pelo que eu entendi, se é que eu entendi, no artigo do Sofiati, ele é terminantemente contra a questão do cultivo do eucalipto. E ele destaca, inclusive, Portugal em chamas, também por conta de uma espécie de eu vou aproveitar a oportunidade, secretário, e dizer que ano passado... Tá, tudo bem. Não, só um minuto, Sofiati, só para eu pegar o fio aqui, para você pegar o fio aí também, por favor. Não, e aí, Sofiati traz esse tema, e aí me parece que é o ponto, até que vocês convergiram muito bem em tudo que Almi entende da preservação, o Sofiati entende claro, como é que vai ser? É o fim do agro? É um processo histórico. Não é? É o fim do agro? Agora, o que eu pergunto a você, Almi, vamos lá, do jeito que a gente está vendo a coisa caminhar e não tem unidade da bancada carioca, isso na bancada fluminense, isso é antigo já. O que é o futuro do agro no norte fluminense? Porque você falou lá mais cedo, o pessoal não quer ficar na roça, o pessoal está indo embora, já foi e está indo cada vez mais. Qual é o futuro do agro nas regiões norte e noroeste? É o eucalipto? E aí eu coloco, sem o semiárido, sem o PL semiárido, qual é o nosso futuro? E aí depois eu faço outra pergunta ao Sofiati também, tentando atrelar esse mesmo assunto. Não é o eucalipto. Nós temos, vamos lá, vamos imaginar que tudo do negativo que a gente está falando aconteça. O veto, que é muito difícil ser derrubado, é mantido. Temos lá uma possibilidade, tem negociações
acontecendo no Congresso Nacional, né? O Espírito Santo consiga aprovar uma PLC lá e traz a Sudene para a nossa porta, né? Nós temos terras, nós temos 300, estou falando de Campos, né? A gente pode falar do norte, noroeste inteiro, só estou falando, às vezes está aqui muito em Campos, né? E o PL, a gente está em Campos, que é uma cidade que ainda tem alguma coisa, mas quando você vai para Italva, Cardoso, Itaperuna, a situação é muito mais dramática ainda do que Campos. Mas a gente tem avanços acontecendo aí em culturas mais resistentes, mais tolerantes à seca. A cana é uma, o abacaxi é outra, a mandioca é outra, né? Tem tido avanços, né? A bovinocultura acaba sendo uma alternativa, apesar do grande problema de pastagem degradada. A gente começa a ter a produção de leite já em confinamento, mais com produção de alimento, né? E essa crise acaba trazendo. Não é o eucalipto. O eucalipto, a gente está falando muito do eucalipto, a gente às vezes fala também muito da soja. São alternativas que vêm que vão ocupar um pequeno pedaço da área de agricultura da região. O eucalipto é um que tem zoneamento, onde tem 2 distritos dos 8 distritos do estado do Rio de Janeiro que estão em Campos e região. Pega um pedaço aqui de Bitioca, a margem, um pedacinho da margem direita da BR-1, mas praticamente toda a margem esquerda, aqui em Bitioca, do posto Timozão para frente, até Quissamã, pega um pedaço ali, e o outro pega aqui Morro do Coco, ali onde fica o posto da Polícia Rodoviária Federal, que vai ao encontro até ali Bom Jesus. São áreas de pastagem degradada e o eucalipto vai até melhorar, né? Já está desertificado. E um grande debate é que esse eucalipto, com estas empresas, com certificação mundial, eles são obrigados, como o produtor acaba às vezes não fazendo, a preservar a nascente, a fazer caminhos de preservação da Mata Atlântica, já tem sido feito alguns plantios de recuperação de uns feixes que precisa dessa certificação mundial, sabe? Então, assim, e o eucalipto, a gente sabe todo o drama do passado, como tem na cana, né? Ele é uma necessidade de biomassa para ser produzida para uso humano, o carvão vegetal, a madeira, que não precisa usar o IP rosa, o IP amarelo, ou qualquer outro, que a gente degradou tudo, né? A energia que precisa, o bisturi cirúrgico que vem a partir do carvão vegetal, que já está vindo a partir disso aí. É uma planta importante. É claro que eu, como agrônomo, a gente fala isso com muita tristeza, né? A monocultura e a área plantada sempre produzem efeitos negativos na questão da flora, da fauna, mas é uma necessidade humana. Nós temos 10 bilhões de pessoas chegando aí para alimentar e para atender os desejos humanos que fazem questão de ter o melhor sempre. É uma dificuldade enorme, né? Mas não é só eucalipto. Eu costumo dizer, em Campos e São Francisco, nós temos uma cadeia produtiva do abacaxi que rende muito dinheiro dos produtores. A gente precisa melhorar ela, né? E tem muita gente de fora vendo em Campos terras baratas para investir, sabe? Para comprar, para plantar café, já está acontecendo, né? Nós temos uma área de agroturismo lá, né? O Hotel Pedralisa sendo reconstituído para voltar. As nossas lagoas precisavam ser utilizadas para o agroturismo de uma maneira mais eficiente. Nós temos um caminhar aí, não é? A gente tem que focar na derrubada do veto, mas não é o fim do mundo, vai ficar mais difícil. Sofiati, nesse mesmo fio aí do eucalipto e da questão do projeto do semiárido, caso ele então seja derrubado, o veto, e aí vem o projeto com tudo, é o fim do que sobrou da preservação ambiental nossa? E a produção, de eucalipto? Cabe até uma proposta de projeto de lei para Portugal e Espanha. Uma proposta de projeto de lei mostrando que
que a Península Ibérica está entrando no semiárido também. Sabe, o deserto do Saara está pulando o mar Mediterrâneo e está entrando no sul da Europa. O que acontece todo ano em Portugal é incêndio em larga escala. E em Portugal e Espanha, incêndio em larga escala. E eu estive ano passado no norte de Portugal, num lugar chamado Miranda do Douro, conversei com um colega seu, secretário, engenheiro agrônomo também, e ele disse, o grande problema nosso aqui é o eucalipto. Aí eu vou para a Ilha da Madeira, chego lá, converso com um guia turístico. Olha, o grande problema nosso aqui é o eucalipto. Todo ano pega fogo e todo ano o fogo se alastra para as outras lavouras e para a floresta que ainda restaram aqui. Então, eu acho que o eucalipto tem que ser entendido como lavoura, não tem que ser entendido como reflorestamento. É silvicultura e tem que ser restrito. Tem que ser restrito a certas áreas, não uma monocultura em larga escala, em toda a região, e tem que haver proteção com relação aos perigos que ele pode representar. Folha seca, aí vão dizer assim, mas tem sempre alguém que vem com fósforo e coloca fogo. Sim, coloca fogo. Agora, se a gente pegar um fósforo, riscar e botar na água, ele não prospera. Então, ele tem que encontrar combustível. Essa que é a questão. E o eucalipto fornece bastante. Foi essa a questão que eu coloquei aí. Sabe, foi o risco que ele pode representar, assim como a cana-de-açúcar, por exemplo, em que se coloca fogo de propósito e pega. Eu concordo, é isso mesmo. O eucalipto é silvicultura. Não reflorestamento, eu entendo, Sofia, que é nativa. Certo. Ela não é nativa. Biodiversidade. É a produção de material para consumo humano. Isso é o eucalipto, com todas as nuances de proteção. Essa empresa que está plantando eucalipto, ela tem treinamento para combate a incêndio periodicamente com os vizinhos. No norte do Espírito Santo tem, no sul da Bahia tem. É negócio para produção de biomassa. Almir Sofia, se você me permite, 8h48, tem 2 perguntas para fazer ainda. E são 4 respostas. Então, peço até que vocês que tentem ser concisos, por favor, porque estamos chegando já próximos ao final do programa. Tem várias observações aqui, isso que eu fiz durante o programa, que eu poderia entrar nelas, inclusive essa coisa final do Fred coloca no artigo, colocou aqui, do processo de desertificação do sul da Europa, que não é só na Península Ibérica. Eu conheço bem a Grécia, na Grécia também, no sul da Itália. Itália, Turquia. No sul desses países, se você for a uma cidade à beira do Mediterrâneo, vai no final da tarde e volta de manhã, tem uma areia lisa cobrindo. Essa areia lisa do Saara. Leva areia, fisicamente, né? Mas, enfim, vamos como diria Capi, vamos para o nosso canavial. A primeira questão que eu vou retomar, que foi falada no bloco anterior, Nogueira lembrou o final do artigo de Sofiati, e o Almir citou um vídeo que foi postado de uma professora, uma geógrafa, que eu também vi, postado no grupo desse programa, também vi, e fiquei também com essa coisa. No vídeo, ela coloca a ressalva de que não é contra a agropecuária na região, e no final do vídeo coloca contra todos os mares do mundo, de Adão em diante, Adão e Eva em diante, a agropecuária aqui da região. A gente sabe que isso está carregado de preconceito de um lado do outro, né? A gente sabe, por exemplo, que o grosso dos acadêmicos, a grande parte, né, sobretudo de universidades públicas, são de esquerda, né? A gente sabe que o agronegócio é de direita, na sua grande parte, mas ele devia passar ao largo da parte técnica, né? Porque se você for culpar o agronegócio, o agropecuário por tudo, é complicado, né? É complicado. Fala, por exemplo, não é o caso aqui, mas se fala na herança escravocrata,
do agronegócio aqui da região, da agropecuária. Bem, me digam, na África, na Ásia, na Europa, qual produção agropecuária não se valeu de escravidão durante boa parte do tempo? Se for para a Ásia, África e Europa, então, são milhares de anos, né? Até o iluminismo aí acabar com isso, né? E a Revolução Industrial Inglesa. Enfim, como tirar de parte a parte a política, a posição pessoal política e colocar essa coisa na questão técnica. E como não fazer isso sem eleger a agropecuária, que é uma vocação secular da nossa região, em grande vilão da história. Eu começo agora por Almir. Na verdade, a gente precisa. Eu vejo muito colega da academia agindo como se acreditasse em cloroquina. Desculpa a dureza, sabe? Se o projeto for de fulano é de direita, eu sou contra. O que mais eu vi nisso, no projeto de lei 1440, de amigos, sabe? Assim, não, eu sou contra. Né? Assim, não pode, sem avaliar, sem ver os dados, sem ver as informações, sem discutir mudanças climáticas. Criminalizar o passado, o Sócrates começou de uma maneira perfeita. O que era o passado? Não dá para ir lá criminalizar, era o que era permitido, era possível. Eu não vou pegar o meu pai, meu avô, meu bisavô e transformá-lo em criminoso. E o pior, e transferir, se ele, porventura, cometer um crime, para o futuro, para o meu filho. É um negócio assim, esquizofrênico. O que a gente espera da ciência é a ciência. E a gente ouve, então, assim, essa coisa de colocar, parece que todos os males da cidade de São Paulo que polui Cubatão no passado era do agro, sabe? Isso tem que acabar. Obviamente que tem gente aí fazendo besteira em todas as áreas. Então, esse é o primeiro ponto. Eu estou na atividade lá na universidade, eu estou secretário, mas minha função é lá. Minha função é ser filho de produtor rural, de agricultor que vive sofrendo, que o dia que eu falei que ia fazer agronomia virou um bicho comigo, porque é um sofrimento. É um sofrimento viver da atividade agropecuária. Tem gente ganhando dinheiro? Tem, mas é um sofrimento. Vai lá no curso de agronomia da UEM, tem vaga sobrando. Essa é a realidade. Então, é muito fácil ficar lá na academia dando sugestões que não são nem pautadas pela ciência. Então, a gente tem que primeiro pensar nisso, né? Eu acho que é isso o propósito maior, porque o Rio de Janeiro criminaliza muito o agricultor, e a agricultura é de parte a parte. É o assentado que não trabalha, é a monocultura da cana, que nem monocultura temos mais, vamos acabar, sabe? Então, esse é um ponto, né? E uma cana que é atividade. A Califórnia também está secando cada vez mais, então a gente tem um problema mundial aí. Mas vamos cuidar do nosso canavial, o projeto de lei é importante, a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais eficiente, com sustentabilidade ambiental. Tem sido feito movimentos, mas o debate precisa ser menos apaixonado e menos romantizado. Vá visitar os assentamentos rurais para ver que situação dramática e que fica mais fácil jogar no colo das prefeituras, quaisquer que sejam elas, né? Isso não pode ser dessa forma. Então, acho que a gente pode fazer esse movimento de ajudar. A gente fala de agricultura orgânica, aí todo mundo dando palpite. Outro dia eu estava num debate na Faculdade de Medicina falando disso, a hipocrisia que é a agricultura orgânica, sabe? Cheia de plástico, isopor, para todo lado. Então, a gente precisa ter um fundamento de não estar do lado da ciência, de debater as ciências agrárias do lado. E o PL 1440 foi fundamentado na ciência, nos dados, na mudança climática, naquilo. Começou com o José Carlos Mendonça, com uma demanda provocada por um deputado federal da região, que levou ao Congresso Nacional, que passou em todas as instâncias, que não tiveram questionamento sobre o aumento do índice de aridez. Acabou. Acho que é isso. A gente pode trabalhar no sentido de... E precisamos fazer preservação ambiental, precisamos fazer preservação... ontem o João colocou, precisa fazer lá a reserva de água lá no leste mineiro.
para que depois a gente abasteça para o Paraíba não secar em setembro. Não é isso? Eu acho que é por aí. Sofiati, como é que a gente pode tirar um pouco... Eu vou terminar com a política, mas como a gente pode tirar um pouco a política, a posição política pessoal dessa discussão e sem vilanizar a agropecuária? Olha, como eu disse, a terceira parte do programa de trabalho do Kant é exatamente isso. O que eu posso esperar? Eu acho que fica muito difícil a gente tirar completamente a política da ciência. O que a gente pode pensar melhor é que a técnica, a ciência, devem prevalecer sobre posições políticas. Porque eu acho que a gente não vai conseguir nunca tirar a ideia, quer dizer, posições políticas da ciência. Mas a gente pode atenuar isso, porque eu vejo que há muitas pessoas que opinam a respeito da ciência que não têm conhecimento nenhum. Eu tenho sido sondado recentemente por partidos políticos para saber o que eu penso, para esses partidos se posicionarem ou para saírem dessa posição, quer dizer, não aceitaram o que eu estou falando. Mas então eu acho que a gente tem que fortalecer a questão da ciência, sem pensar que a gente vai poder se livrar completamente, que vai haver a ciência pura. O que é a ciência pura? A ciência pura, assim, seres humanos não existe. São os seres humanos que fazem. Os seres humanos têm sempre uma posição. Agora, fica difícil também. Como historiador, eu tenho dificuldade de chegar diante de um público atualmente e dizer que, olha, não cabe mais a gente pode condenar a escravidão. A gente não pode resolver o que está lá no passado. O que a gente pode fazer hoje é quais são as sequelas que ela deixou. Vamos atacar essa questão. Quais são as sequelas que a monocultura predatória deixou? Vamos atacar essa questão. Por isso que eu estou nessa linha. O que sobrou para a gente de uma grande monocultura em que as pessoas ficavam assim deslumbradas com aquilo tudo, se não uma boa parte de destruição. Vamos cuidar dessa parte. A gente destruiu ecossistemas, se a gente acabou com a umidade, se a gente ocidentalizou os rios da região, vamos trabalhar agora nesse sentido também de restaurar. No futuro, vamos dizer, vocês fizeram coisa errada, então tratem no futuro de consertar o que a gente fez, mas não ficar condenando a gente que nesse momento acha que o que está fazendo é o correto. Então a gente vai estar sempre politizado. No final é isso, mas assim, de uma maneira bastante ponderada, entendendo que a gente deve proteger a ciência e considerar bem a ciência. A gente está sempre politizado, né? Só que ver gente que vive, habita, nasceu, foi criado, trabalha no Norte Fluminense, contra um projeto, benefício do Norte Fluminense, por um motivo político, eu não vejo muita diferença, aí é uma opinião minha, eu não vejo diferença para patriota travestido de verde e amarelo que comemora a tarifa de Trump ao Brasil. Para mim é a mesma coisa. Pois é. Isso é a má política, a política bem rudimentar, né? É bipolaridade, né? Como diria Almir, é quase esquizofrenia. Mas, enfim, a pergunta que eu tenho última é política, né? Porque através de apuração, e no próprio governo Lula, eu cheguei a essa informação, mais de uma fontes muito seguras, e Almir já estava dentro do debate, deveria ter sabido disso antes de eu publicar, mas a partir do momento que eu publiquei na Folha e virou manchete do Folhão quase o dia inteiro, descansou um conhecimento mais amplo, né? A gente está muito aqui discutindo técnica, né? Ciência, como deve ser, né? Com dois especialistas, cada um com sua formação, né? Agora, o motivo do veto de Lula não foi técnico. Estou afirmando, através de apuração jornalística, com mais de uma fontes ligadas ao próprio governo. O motivo foi uma briga interna pelo comando do PT da Bahia, entre Jacques Wagner e Rui Costa. Passou na última etapa no Senado, como tem que ser, como está previsto na Constituição brasileira, e passou através de um acordo entre o governo e a oposição
que foi fechado por parte do governo pelo líder do PT e do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner. E foi barrado no veto de Lula. Lula assinou. Lula não tem a menor ideia do que se trata. Como líder executivo, não, via de regra, para isso tem secretário, tem técnico na equipe, né? Ele vai lá e não é Lula, né? Foi Rui Costa, porque Rui Costa criatura de Jacques Wagner, que foi seu criador, falo em termos políticos. E nessa história de criador e criatura, Arnaldo, Garotinho, Maluf... Doutor Frankenstein, o monstro. Doutor Frankenstein, o monstro. Enfim, César Maia e Conde. A gente tem essas coisas assim na política, né? Durante o próprio tempo, Lula e Marina, né, agora voltaram. Ciro e Fernando Henrique, né? Enfim. Os dois foram governadores de da Bahia. Eu falei São Paulo porque eu me lembro que falou aqui nesse mesmo programa o Mangabeira Unger, né? O PT é um partido nordestino comandado por São Paulo. Então, mas enfim, é uma briga do PT da Bahia, né? Bahia, que é o município mais populoso, economicamente mais rico do Nordeste brasileiro, que é um reduto eleitoral do PT, né? Os dois são pré-candidatos ao Senado, os dois lideram as pesquisas na Bahia, são duas cadeiras também na Bahia, como o Rio de Janeiro, que vão eleger, né? E não é novidade, desde 2000, aí eu fui pesquisar, com fontes baianas, com fontes nacionais, que retratam a política baiana, desde pelo menos da eleição de 2012, esse racha existe, e o PT da Bahia hoje se divide, dito pelos próprios baianos, analistas baianos, entre os wagneristas e os ruizistas. Mais ou menos arnaldismo e garotismo, né? Como a gente teve aqui durante muito tempo, né? E por essa disputa interna, Rui Costa vetou pela Casa Civil o projeto. Eu posso afirmar, com base na apuração jornalística, esse foi o motivo real. Se foi, e aí também a pergunta, como reagir politicamente a ele? Como reagir politicamente a ele? E é bom lembrar, que Almir citou aqui também, e o João citou isso muito ontem, o João Siqueira, né? Esse projeto, em benefício do nosso Noroeste Fluminense, não tinha um deputado dos 4 deputados estaduais de Campos e São da Barra, a saber, Rodrigo Bacelar, Bruno Dauari, Carla Machado e Thiago Rangel. Não tinha um, né? Para se ter uma relação política, você precisa ter apoio político, né? Como é que vocês veem esse desafio político a esse veto? Ele começa agora Fiat. A questão agora é convencer a maioria do Congresso a respeito do valor desse projeto de lei. E eu acho que é algo que eu acho muito difícil a gente conseguir. Por que eu acho difícil? Porque o quórum tem que ser maior. Segundo, porque é uma questão que em Brasília é uma questão regional, não é uma questão nacional. Se fosse o PL da devastação, por exemplo, né, a discussão seria mais acalorada e haveria, assim... Eu acho que vai ser difícil também impedir o PL da devastação. Vai virar lei mesmo. Os vetos vão ser derrubados. Mas interessa a classe agrícola ou agropecuária em todo o Brasil. Aqui está interessando a nossa, regionalmente. Então, eu acho que eu não estou vendo muita possibilidade, não. Desculpe, o secretário, mas eu não estou vendo muita probabilidade, diria, de uma derrubada do veto do presidente em relação a esse projeto de lei. Eu acho que seria interessante entrar com outro, trazendo assim, alguma coisa que atenuasse mais, por exemplo, levando para o lado que eu mostrei, né? Alguma coisa assim, talvez, mas eu não sei dizer, não sei. Isso aí é imponderável, isso aí agora vai depender da cabeça de cada um lá dentro. E dos partidos políticos também, né? Eu concordo com o Fiat.
Na verdade, a gente mantém a esperança, mas sabe que não é uma tarefa fácil. Pelo que eu soube, tem vetos para serem votados desde quando o Bolsonaro era presidente da República. E tem só uma sessão por semestre para derrubada de veto. E o que nós temos mais ultimamente é veto presidencial, porque o Congresso anda aprovando de tudo, né? Então, assim, talvez também tenha aquele outro lado, Sofiati. Mais importante para o governo por exemplo, o PL da devastação, como você disse aí. Esse projeto aqui não é tão importante para o governo, não tem custo, tem a ver com a bandeira do governo de que reconhece mudança climática. A gente precisa convencer. Mas eu pergunto, onde é que estavam os representantes federais do governo que estão na cozinha do presidente da República, do Rio de Janeiro, quando esse veto foi assinado? Líder na Câmara Federal, secretário nacional, que estava ali. Então, eu também, Luiz, a gente pensa assim, e o Rio de Janeiro? Estava onde? Não é só os deputados estaduais. Nós precisamos. Eu até nem me preocupo, é claro que eu quero, com a derrubada ou não do veto. Eu me preocupo com a importância que os representantes políticos do Rio de Janeiro dão para a nossa região e para nossos temas. Esses dois que nós colocamos aqui, eu e o professor Sofiati. A questão da preservação ambiental e da questão de segurança hídrica e a questão do desenvolvimento agropecuário, que não são tarefas para um município. São tarefas para o governo federal e para o governo estadual. Então, assim, eu não tiraria, tudo bem, pode ter sido, olha, o secretário da Casa Civil é o último a olhar esses processos. Fato. A gente sabe como é que funciona na política, né? Concordando que no final é a política. Mas e nós? Né? Como você disse aí, não dá para entender alguém contra algo que vai trazer um benefício para a região. Só no Rio de Janeiro. Não. E lembrando que o relator no Senado, o relator do projeto no Senado, foi o senador Humberto Costa, do PT. Não foi não. Foi o senador Romário. Depois um relator... Contou para ele? Não, foi o relator Haddock, que foi o relator Portinho, Carlos Portinho. Temos 3 senadores do PL no Congresso Brasileiro do Rio de Janeiro. E aí o senador Romário é o que é mais ligado, inclusive, ao governo, né? Está em crise aí ultimamente. Mas, assim, a minha pergunta final nesse programa, para deixar aí para a população regional, para a nossa região, para os prefeitos, e nossos representantes em Brasília, aqueles que têm cargos importantes e que estão próximos do presidente da República, de dizer o seguinte: este veto não traz nenhum transtorno para a República Brasileira. O resultado que os estudos demonstram aí do INPE, que é um INCT de mudanças climáticas, que o governo brasileiro botou recurso no Ministério da Ciência e Tecnologia, que deu origem àquela nota técnica, é claro. Então, para o governo brasileiro atual, é um ganho político rever essa posição e dizer, olha só como a gente tem dito, o clima está mudando. Nós temos lá no Rio de Janeiro uma condição que mudou, é o que nós estamos dizendo. Se o governo atual brasileiro não reconhecer isso, pare de conversa fiada. Tem que aparecer da mesma coisa, de um lado e do outro. Esse é o ponto que eu acho que a gente pode sensibilizar o governo brasileiro e o presidente Lula da questão técnica do processo. E a gente precisa dos nossos representantes mais próximos do presidente Lula, porque basta uma orientação. Vou ser franco, é difícil, mas também não é difícil. Se alguém falar assim, presidente, deixa esse veto passar e vamos lutar por outros vetos que nos são mais caros.
Para mim é isso. Então, sabe, algo pode ser feito. O Jacques Wagner que fez um acordo de vetar só o fundo. Então, a gente precisa sentar e conversar e convencer de que colocar a gente em outro projeto de lei só para pagar o seguro-safra não é a demonstração do tamanho do problema. É isso. Bom, 9h11. Na verdade, a gente, assim, fica com a sensação de que dá para discutir, dá para debater mais, mas já são 9h11 e tem, claro e evidente, que sempre a chance e a possibilidade de a gente voltar com esse tema, mesmo que a gente mude aqui os personagens importantes que estão aqui hoje, né, Aloysio? Mas, sobretudo, de manter, e assim, é um momento importante para a gente que pode ser, sim. E pelo que eu consigo entender aqui desse debate, pode ser uma virada de chave para o agro, mas se conseguirmos atrelar nesse agro a preservação ambiental, uma virada de chave para a preservação ambiental também, que sem talvez o outro não consiga ir muito adiante, né? Nós temos problemas sérios aqui que precisam ser revistos, como, por exemplo, a questão das cavas, aí da exploração de barro, né? De argila para a produção de tijolos, que precisam ser revitalizadas também. Enfim, o nosso clima, que a gente tanto debateu aqui hoje, que tem, quem sabe, aí uma mudança com a chegada dessas obras conquistadas aí pelo Comitê do Baixo Paraíba. Tem muita coisa para a gente seguir debatendo, discutindo, e com essas ilustres figuras aqui. Eu confesso que, assim, fica a sensação de a gente querer conversar mais, mas o tempo fechou aqui por hoje, né? Encerrou aqui por hoje. E também, se me permitem, fazer uma análise aqui, muito boa a participação dos senhores. Eu acho que, assim, é a essência do bom debate, como a Luiz trouxe mais cedo aqui, né? Lá parafraseando, assemelhando-se ao grande debate da CNN, é isso, debate com equilíbrio, cada um defendendo o seu ponto, mas com razões lógicas, reais, sem nenhuma ficção, sem nenhuma fake news. Meu caro Almir, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, né? E espero que você possa também fazer aí as suas movimentações para tentar convencer essas lideranças políticas para a gente avançar no sentido de tentar quebrar esse veto, enfim, de seguir nessa batida que você está indo aí na secretaria. Obrigado, forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço, bom dia a todo mundo, agradeço ao Sofiati, ao Aloysio aí. A minha discussão, a luta é grande, restaurar toda essa história aqui da região e recuperar, e afirmo, o projeto de lei é um passo importante neste reconhecimento das dificuldades que nós temos aqui. Nós temos canais que precisam ser recuperados, nós precisamos colocar água para dentro do continente, essa água está indo para o mar e a gente pode explorar ela melhor, como diz Aristide, umidificando nossas terras e utilizando ela de uma forma muito melhor, mas para isso precisa de dinheiro bem utilizado. Um abraço a todos e um bom dia. Valeu. Meu caro Arthur Sofiati, Almir está te chamando de Aristide, eu estou ficando mais confuso ainda. Não, pode chamar de Aristide, de Arthur, que dá tudo no mesmo. Mas, tá em casa, né, literalmente. Eu te agradecer muito pelo carinho sempre com a gente, pela atenção aqui com a nossa bancada e com a contribuição que você sempre dá de forma técnica, esclarecedora. Gente que pensa antes do que vai escrever e do que vai falar, e eu acho que isso é muito necessário nesses tempos de hoje, onde qualquer um tem um canal aí de comunicação e qualquer um fala o que quer, e é bom, é legal isso, por um lado, é bom, a gente vive
na democracia. Todo mundo tem o direito de falar, não é só de ouvir, mas falar o que e como falar, né? Isso que também é importante a gente destacar. Então, obrigado por hoje. Forte abraço para você. Eu agradeço. Dá para perceber que através de uma conversa, não digo nenhum debate em que as pessoas estejam em polos opostos, a gente consegue chegar a um consenso que atenda tanto a um lado quanto atenda ao outro. Esse consenso está no centro, não está nem na extremidade, nem no outro. No centro a gente consegue se entender. A gente politiza, mas a gente respeita a questão científica. O secretário falou na questão da água doce que se perde no mar. Um estudo recente de grandes cientistas, grandes instituições, demonstrou que os continentes perderam 1/3 da água doce. Eu pergunto, para onde está indo essa água? Eles não explicaram no estudo. Bom, vai para o mar, é evaporada, vai para as nuvens, chove, cai nos continentes. Então, eu entendi, voltou, mas aí a explicação. Mas não fica nos continentes. Por quê? Porque os continentes não estão sabendo reter água doce. Nós temos aqui o caso do aquífero em Boré. Está sendo explorado. A gente não pode dizer quem está explorando, mas está sendo explorado. E o aquífero em Boré é uma riqueza muito grande que nós temos em termos de água doce em profundidade, né? E mantém um equilíbrio muito bom. Então eu faço esse apelo, né? Endosso mais ainda a importância de conservar a água doce no continente. Muito obrigado, bom dia a todos. Valeu, obrigado. São 9h17. Aloysio, obrigado por hoje também. E, se Deus quiser, até amanhã. Obrigado a você, Nogueira, Beto na técnica. Obrigado, Almir. Obrigado, Sofiati. Eu cometi um ato falho. Eu falei que a história entre Sofiati e Aristide se define na disputa pessoal do Charles Xavier e o Magneto. Eu falei os Vingadores, não, por óbvio é X-Men, né? Eu cometi um erro, assim, primário, e se algum nerd quiser me corrigir, eu aceito a correção. Eu confundi Vingadores com X-Men. São 2 grupos da Marvel, mas são 2 grupos de super-heróis diferentes, da mesma editora. Cara, eu acho que, assim, para além das suas virtudes técnicas, levantadas por um e por outro, o que esse programa aqui hoje trouxe é uma oportunidade que eu deveria abraçar, de consenso, né? Há, lógico, posições diferentes aqui, mas há o que une as opiniões, parte das opiniões emitidas por Sofiati e por Almir e por Sofiati. E há como equilibrar, sim, né, desenvolvimento da vocação secular da região, que é a agropecuária, né? Foi o eixo econômico de campo até surgiu o petróleo. Século XVII até final do século XX. O petróleo entrou ali a partir dos anos 80, né? Foi crescendo. E o petróleo vai acabar. Quando o petróleo acabar, é o que vai nos restar, né? É o que vai nos restar. Aí depois destruído, vão reconstituir, né? E sem esquecer, por óbvio, da preservação ambiental, porque o problema certamente foi agravado por desrespeito a princípios de preservação que hoje estão aí, na mudança climática, né? Essa incapacidade que o Socrates fala de retenção de água dos continentes, estão expostos, né? O rei está nu. Enfim, que esse encontro aqui de hoje, esse debate, sirva de exemplo, né? E como fazer isso sem ignorar a política, mas sem entrar em politicagem, né? Barata de lado a lado, que está tanto na direita quanto na esquerda, né? Sim. Eu tenho visto comentários aí em redes sociais e, assim, o nível de imbecilidade é uma coisa assim, apavorante, né? E vou repetir essa imagem. Para mim, não vejo diferença nenhuma entre quem nasceu, se criou, vive no Norte Fluminense e se coloca contra o projeto que vai beneficiar o Norte Fluminense
conta patriota, entre aspas, está vestido de verde e amarelo, comemorando tarifa de Trump contra o Brasil. Para mim é tudo a mesma coisa, né? É o mesmo balaio de gato. Né? Espero que, para o bem da região, a gente passe ao largo disso. Bom, vamos lá. 9h20. Fechamos então aqui essa edição de hoje do Folha no Ar, agradecendo a você. Amanhã de volta às 7h. Hoje, claro, a partir de agora segue aí a nossa programação normal e com música e com informação, com tudo que você precisa. E o Folha no Ar volta às 7h no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e de Consórcio do Cicobi Fluminense. Jeito fácil para você realizar o sonho da casa própria. O seu sonho é com o Consórcio do Cicobi Fluminense. Você sabe